Vamos abrir a palavra de Deus, Levítico, capítulo 10. O primeiro sermão em Levítico 10, como eu falei na semana passada, foi um sermão introdutório. Nós vimos todo o capítulo, ou boa parte dele, e nós vamos nos concentrar hoje em duas partes, especificamente o verso 3, que trata a respeito de como se achegar ao Senhor, e do verso 12 até o verso 20, que já foi tratado de certa forma no primeiro sermão, mas nós vamos ver hoje, verificar um aspecto que ainda não foi visto em seus detalhes. Então, vamos nos concentrar verso 3, verso 12 a 20, mas a leitura vai ser do capítulo inteiro. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um ao seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Vamos orar ao Senhor. Nossa intenção nesse culto, Senhor,
não é outra, que ao final dele o Senhor se dê por satisfeito. Que o nosso trabalho, o serviço que viemos aqui oferecer ao Senhor, traga satisfação a Ti mesmo. Que o Senhor nos receba em Cristo. Que o Senhor se agrade de nós, Senhor, e da adoração que viemos prestar nessa manhã. Então ilumina nossa mente agora, Pai, para aquilo que ainda não está tão claro, seja clarificado. O que não está tão límpido, Senhor, no nosso entendimento, fique transparente. Que sejamos, Senhor, confrontados com os nossos pecados e chamados a viver uma vida mais santa ao Senhor. Porque certamente o Senhor será santificado em nós ou por nós. Santifica-nos por meio da pregação da palavra. Em Teu Filho nós oramos. Amém. Como você ousa, num domingo pela manhã, sair de sua casa e se apresentar diante do Senhor? Quem você é? Ou quem você pensa que é para se apresentar diante do Deus Santíssimo? Com que coragem, ou o que lhe encorajou a sair do conforto da sua casa, da segurança que você tem ali, para se apresentar num lugar tão arriscado quanto esse? Talvez você nem esteja consciente do risco que você corre quando se chega diante de Deus. Você não tenha noção do que é estar aqui. É muito provável que isso aconteça. Mas se chegar diante de um Deus santo, sendo pecador, é algo muito arriscado. E muitos já tiveram suas vidas destruídas, porque com ousadia, mas sem santidade, chegaram à presença do Senhor. Nós temos costume, irmãos, de nos preparar para nos apresentar, por exemplo, a um juiz. Você tem uma causa na justiça e você procura um advogado, você conta a sua causa ao advogado, você tem uma versão para contar a ele, você se prepara, você tem uma defesa, e você vai se apresentar diante daquele juiz com um raciocínio bem firmado, como quem tem noção da gravidade daquele local. Você separa a roupa, você tem uma roupa apropriada, você sabe o que está fazendo. Você vai, por exemplo, se apresentar a alguém que vai lhe entrevistar para um novo emprego. Você tem cuidado naquela apresentação. Você estuda o que é bom falar, o que não é bom falar. As mulheres pensam a maquiagem certa de usar, a maquiagem errada de usar. Os homens, eles tentam demonstrar que dominam determinada área. Eles também têm cuidado com a sua vestimenta, porque vão se apresentar diante de alguém que tem autoridade. Uma moça noiva, quando se chega no dia do casamento, ela passa horas, dias e até meses se preparando para o seu noivo. Mas nós não nos preparamos para estarmos aqui. Com que ousadia chegamos até aqui? Levítico 10 nos ensina exatamente uma história como essa. 2 homens que não se prepararam para se achegar ao Senhor, que não tiveram o devido cuidado
para se achegar ao culto. No primeiro sermão, abordamos um ponto específico da narrativa, que é a forma que foi quebrada. O Senhor ordenou que se fizesse de tais e tais maneiras, e não foi feito. Mas Deus não é o Deus da forma simplesmente. Ele é o Deus da forma e do que motiva a fazer conforme ordenado. Deus é o Deus do meu coração. E quando Ele fala a respeito do se achegar a Ele, Ele diz: façam como eu ordenei e façam de todo o coração. O homem foi marcado por essa cena e a tristeza abalou o coração desse homem. Esse homem está revelado no verso 3, primordialmente. Arão, veja, e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Quem é Arão? De onde vem Arão? Como ele entra nessa história? Arão é pai desses dois pastores que acabaram de ser fulminados no capítulo 10. Veja, verso 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante a face do Senhor. Arão viu isso acontecendo. Um pai que presencia Deus fulminando os seus filhos. E um pai que fica calado, que tem um coração silenciado por isso. No meio desse ano, por volta do mês de junho e julho, eu acompanhei um caso, e a igreja também acompanhou, um caso onde um pastor da cidade de Goiânia, homem de Deus, tinha sua esposa grávida de gêmeas, e aquela mulher, já os filhos formados no seu ventre, na alegria de quem espera pela chegada dos seus filhos, organizando a casa, pensando certamente na criação, comprando cada coisinha ali para ser colocada no quarto, e de uma hora para outra vem a notícia: seus filhos morreram. Sua esposa está na UTI, prestes a morrer também. O que é que pode acalmar um coração de um homem assim? Difícil. É difícil de silenciar um coração angustiado, quando você sabe que seus filhos morreram e que sua esposa está prestes a morrer também. E você, de um momento de grande alegria, você pode passar por um momento de grande tristeza. Você, como pai e como mãe, já deve ter passado por muitas alegrias com seus filhos, certamente. Mas também deve ter passado por um momento de muita tristeza. Um filho doente, a gravidade da doença já é maior e você já fica mais preocupado. Um filho desempregado, um filho com problema no casamento. São muitas as tribulações que os filhos passam e os pais sofrem juntos. Mas deixe-me dizer uma coisa. Eu posso lhe assegurar que você nunca vai passar por uma dor como a de Arão. Ninguém nunca vai passar por uma dor como a desse homem. Ele não viu seus filhos doentes. Ele não viu seu filho perder emprego por conta da crise.
Ele viu Nadab e Abiú sendo fulminados na presença do Senhor, porque cometeram pecado no culto. Que dor pode comparar-se a essa? Por isso que é tão importante, irmãos, ensinar os filhos a adorar. Porque este é um lugar perigoso. Vocês pisam em terra santa. A nossa época ensina os filhos assim: a igreja que nós vamos congregar é a igreja que meu filho mais se adequar. É a igreja que ele tem seus amiguinhos, suas amiguinhas, e ali ele vai formar, né, uma boa rede de amigos, ele vai se entrosar, e meu filho não vai sair daquela igreja porque aqueles amigos chegados vão sustentá-lo. Alguém tem um filho mais novo e diz assim: a boa igreja para o meu filho é a igreja que, quando eu chego lá, é uma equipe de pessoas treinadas, capacitadas, e quando eu chego na igreja, eu vou naquela salinha, e está lá meu filho, bem cuidado, ensinado, e ali ele vai receber boa instrução de uma equipe profissional da área. Enquanto isso, eu e minha esposa vamos estar ali, cultuando ao Senhor. O profissionalismo, a capacidade técnica, ela passa a ser suplantada ou suplantar a própria palavra do Senhor. E eu não ensino meu filho a adorar. Outro momento é: meu filho chega na igreja e quando o pastor pede, irmãos, abram em Amós, ele não sabe onde está. Ou, quem sabe, pior ainda, abra em Mateus, abra a sua Bíblia nos Salmos, ele não sabe onde está. Você queria que ele aprendesse no domingo pela manhã? Nem você aprendeu só nos domingos. O manusear a Escritura, o saber onde estão os livros, o tato para saber onde está um capítulo e outro, que texto fala sobre o quê, a interpretação, né, ou pelo menos o entendimento geral do texto, só se dá quando isso é feito todo dia. É no culto, escutando pregação, aprendendo nas aulas da escola dominical, na reunião de oração e de doutrina, mas principalmente em algo que é tão esquecido hoje: o culto doméstico. Quando eu vou me sentar à roda da palavra do Senhor, e ali eu vou me debruçar na palavra de Deus com os meus filhos. Aquele é um momento especial, veja, porque não há muito formalismo, não deve ter muito formalismo ali. Deve haver sim reverência, temor, porque você está diante do Senhor, mas formalismo não compõe aquela reunião. Há uma forma, porque você tem elementos, você tem oração, você tem leitura, meditação na palavra, cântico, mas não há formalidade em si. Então, naquele momento, é o momento que você vai treinar seu filho. Ele inquieto, e você para, até mesmo a meditação, e disciplina seu filho. E volta, e se for necessário, novamente exorta seu filho. E é um treinamento. Ou seja, aquele momento diário na minha casa vai preparar a mim mesmo, vai preparar o meu coração para o dia do Senhor, e vai preparar meu filho para que quando ele chegue na igreja, ele saiba não apenas
onde está o texto dos Salmos ou de Mateus, mas ele saiba como se portar diante do Senhor. E aí você diz, mas ele não sabe de nada disso. E ele não foi fulminado como Nadab e Abiú. Jeremiah Burroughs, ele tem um livro conhecido, e inclusive a argumentação de hoje está baseada no capítulo 3 desse livro. Ele diz assim, a respeito dessa nossa falsa confiança. Ele diz, não descanse, não confie na misericórdia de Deus, quando você está fazendo tudo errado e nada acontece. Não seja tão confiante assim. Não diga, eu continuo no pecado, mas todo domingo eu estou lá e o fogo não cai. Então ele acrescenta, sabe por quê? Porque Deus fulminou Nadab e Abiú. Parece uma contradição na própria argumentação, mas o que ele está dizendo é o seguinte, se não aconteceu ainda, não se confie em continuar vivendo no pecado. No pecado da negligência, no pecado da incredulidade, no pecado da impureza, e dizendo assim, nada vai acontecer, porque Deus é misericordioso. Lembre-se, Nadab e Abiú foram fulminados diante do Senhor. Não é seguro fazer dessa forma. Mas como eu falei, eu quero me deter especificamente na primeira parte, no verso 3, que traz uma frase tão intrigante, irmãos, que diz assim, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Como é que Deus é glorificado naqueles que se chegam a Ele? Como é que o nome dEle é santificado quando eu me aproximo do Senhor? Primeiro, é necessário que você entenda os motivos pelos quais Ele é tão duro com quem se chega a Ele e não faz como Ele manda. Porque nós temos uma tendência de olhar para esse texto, e nós olhamos para esse texto, veja se não é assim, nós olhamos como quem tem pena de Nadab e Abiú. Você olha e diz assim, que dureza, Nadab e Abiú foram fulminados. Porque a nossa tendência é nos compadecer com aqueles que são da nossa mesma raça. Você tem essa tendência como ser humano de olhar para alguém sofrendo e você diz, misericórdia. Porque eu me identifico com a dor do outro, é natural isso acontecer. Só que você está olhando o texto da maneira errada nesse caso. Porque o texto não está exaltando aqui o sofrimento de Arão nem de Nadab e Abiú. Mas o texto está me lembrando que acima da minha vida, e mais importante do que a vida, é a glória de Deus. Você julga a sua vida importante? Você julga a sua existência uma coisa assim ímpar? Alguém vai dizer, você tem um valor. E aí começa a heresia. Começa uma música que vai alimentar meu ego, falando sobre o valor que eu tenho. Você só tem valor se você glorifica a Deus. Nadab e Abiú eram pastores da igreja. Mais vale a glória de Deus do que a sua vida. Ainda é necessário observar que esse juízo exemplar, que glorifica ao Senhor, acima mesmo da nossa vida, ele precisava ser cumprido
porque era a palavra de Deus. Veja, o próprio Moisés, no verso 3, diz: isto é o que o Senhor disse. Ou seja, se Deus não houvesse disciplinado Nadab e Abiú, ele iria se contradizer, porque Deus disse que iria mostrar a sua misericórdia naqueles que se chegam a ele. Veja como não é seguro viver no pecado. Porque se você vive no pecado, uma coisa é certa: o Senhor falou, Ele cumprirá. Então nós vemos, por exemplo, alguém que é um bêbado, alguém que vive caindo nas suas próprias pernas por conta da embriaguez. E embriaguez aqui pode ser qualquer vício, qualquer coisa que lhe domina, qualquer ídolo. Você está vendido àquela coisa. E Deus vai e pune aquela pessoa. Então você diz assim: para que tanto peso na disciplina? Ele só fazia mal a ele mesmo. Ele era um bêbado. Mas o Senhor disse, na sua palavra, que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então veja, algo que parece ser pequeno para mim, para Deus é grande. E eu não posso julgar o que Deus faz a partir daquilo que eu acho. Mas se Ele não cumpre a sua palavra, ele vai ser chamado de injusto. Então até um bêbado, que aparentemente só faz mal para si próprio, ele será julgado. E ele será punido por conta da sua bebedice, porque assim falou o Senhor. Alguém que vive na impureza, secreto, ninguém vê, mas Deus vai punir. Alguém que comete pecado a respeito do dia do Senhor, irmãos, nós costumamos escolher alguns pecados, elevá-los ao quadrado e dizer: aqui está o pecado, e diminuir os outros. Então, nós disciplinamos, por exemplo, quando alguém é adúltero, quando alguém rouba, quando alguém mata. Então escolhemos o 6º, o 7º, o 8º mandamento. Mas quando alguém quebra o dia do Senhor, então nós dizemos: não, paciência. O 4º mandamento é tão mandamento quanto o 6º, o 7º e o 8º. E Deus diz, nos ensina na sua palavra, que o dia do culto reservado é um dia como aquele que Israel se encontrou com o seu povo aos pés do monte. Deus tirou o povo do Egito, os resgatou de lá e o levou para um encontro aos pés do monte. E ali eles cultuaram o Senhor. E quando nós não fazemos aquilo que é mais básico, veja, nós não estamos tratando aqui das minúcias do dia do Senhor, o que pode, o que não pode, porque isso é tão particular, isso é uma coisa tão difícil da igreja cuidar dessa parte mais particular. Mas, por exemplo, os motivos de vir para a igreja e os motivos de não vir à igreja do Senhor, será que deveriam ser punidos? Veja só, existem motivos que são plenamente justos, lícitos, bíblicos. Você adoeceu, o que é que você pode fazer? É uma coisa que está acima de você. Você, por algum motivo, você foi impedido de vir à casa do Senhor. Veja, você foi impedido, você queria vir, você fez tudo para você, se programou e não teve condição. Alguma coisa maior do que você lhe impediu. Isso é justo. Mas aí, vejam as nossas desculpas.
Eu lhe digo, a maioria delas, a maioria, não é justa. A maioria não é. E nós racionalizamos nosso pecado. Isso é que é mais terrível. Porque a nossa tendência é essa, racionalizar, pensar a respeito do que eu estou fazendo. E eu começo a dizer, não, veja, a semana inteira trabalhando. Alguns trabalham até o sábado à noite. Eu tenho direito. Será que eu não posso ter a manhã do domingo para ficar em casa? À noite eu vou. Ou então, será que eu não posso ir pela manhã e ter o resto do dia livre? E aí você começa a pensar, porque eu tenho que pensar na minha família. Deus é importante, mas minha família é também. E aí você começa a fazer ligações. E quando você menos espera, você já está inundado naquilo ali. E pouco mais, você nem para o domingo de manhã, nem à noite vem mais. Isso deve ser punido ou não? Merece exortação ou não? Olha, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Uma das marcas mais claras de como vai sua saúde espiritual, os primeiros sinais que não vai bem, é quando nós começamos a quebrar o dia do Senhor. E não viemos à igreja do Senhor. E inventamos todo tipo de desculpa. Veja como está seu coração. Porque assim falou o Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A disciplina também, é necessário que você lembre disso. A disciplina, ela eleva um dos atributos de Deus. Deus é santo. Abra comigo Isaías capítulo 6, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Lembre-se lá de Levítico 10, verso 3, mostrarei a minha glória. Veja, eu serei santificado e mostrarei a minha glória. Santidade e glória são 2 conceitos que andam juntos. Como é que Deus é glorificado quando o nome dele é santificado? No meu coração e nas minhas práticas. Então Jesus Cristo, quando vai nos ensinar a orar, ele diz, Pai nosso que estás nos céus. E a primeira petição é, santificado seja o teu nome. Porque não existe oração nesse mundo que glorifique a Deus se não começar dizendo, tu és santo. E não existe igreja que diga, Senhor, o Senhor é glorificado no nosso meio, se Deus não é santificado. Se não há exortação, se não há disciplina, porque Deus é glorificado naquele atributo que lhe diferencia completamente. Ele é santo. Ele mostrou para aquele povo, eu sou santo. Jeremias Burros diz assim, Deus não é conhecido por ser grande, grande, grande. Deus não é conhecido por ser onisciente, onisciente, onisciente.
nem todo-poderoso 3 vezes. Ele é conhecido por ser santo, santo, santo. A santidade de Deus é o princípio para tudo que se faz na igreja. Porque se o objetivo da igreja é glorificar o Senhor, Deus é glorificado na sua santidade. E aí onde está a ligação com se aproximar a Deus? Como eu me aproximo de Deus? Primeiro, Deus está distante de alguém? Será que eu devo entender o texto assim? O Senhor disse, eu serei glorificado em quem se aproxima. Ora, e alguém está distante do Senhor? O Salmo 139 é tão claro, irmãos. Ele diz, seja onde eu estiver, se eu subir num alto monte, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos abismos, o Senhor está também. Ou seja, não tem um lugar onde Deus não esteja. Então, em um sentido, todos estão perto de Deus. Mas existe outro sentido que nem todos estão perto do Senhor. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez um homem perto dele. O texto diz lá em Gênesis que o Senhor aparecia a Adão na viração do dia. E ali eles conversavam em comunhão plena. O que é que acontece quando o homem peca? Há um distanciamento. Então, o homem não tem mais acesso a Deus. Então, naquele sentido de onisciência e onipresença, Deus estava com Adão onde ele estava. Mas também, em outro sentido, Adão já não tinha mais acesso a Deus. Lembre também em Gênesis capítulo 3, verso 16, quando Caim mata Abel. Depois de uma discussão com o Senhor, ele consuma o ato, assassina seu irmão. Então, Deus vai falar com ele, e o texto diz claramente, e apartou-se Caim do Senhor. Caim habitava ainda no mundo de Deus, mas o que é apartar-se de Deus? É você não ter mais relacionamento com o Senhor, você não está próximo de Deus. E Adão? Adão ensinou a Abel, e Abel sabia como se aproximar do Senhor. Abel faz um altar, e ali sacrifica ao Senhor. E toda a descendência de Abel, Enoque, Sete, todos eles vão fazer da mesma forma. Eles se aproximam do Senhor por meio do sacrifício. Até que o povo é disciplinado novamente, agora no Egito, 400 anos. O que é que acontece? Deus se aparta de Israel. Novamente o Senhor toma a frente e se achega novamente, marca um encontro com aquele povo. Deus dá um lugar para adoração, um lugar de encontro. Mas entre a virada do texto de Êxodo para o texto de Levítico, tem uma informação tão interessante, eu queria que você voltasse para lá, Êxodo 40. Veja como é que termina o último capítulo de Êxodo. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja que coisa estranha, porque o tabernáculo foi feito para que Moisés entrasse. E Moisés entrando, e posteriormente o sistema sacrificial, pondo em prática o sistema levítico, ou a separação da tribo dos levitas, os levitas entrariam naquele lugar, e ali ofereceriam um culto ao Senhor, se aproximando da arca da aliança, levando o povo consigo. Mas agora algo estranho acontece. O texto diz, Moisés foi expulso da lei. Ele não podia entrar. O que é que estava lá? Veja, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui está sendo revelado o quê?
A glória tem ligação com a santidade. Vocês não podem entrar nesse lugar. Nem Moisés, nem esse mediador, porque ele é um mediador, mas ele não é o mediador. Ele é um homem que precisa se santificar para entrar na minha presença. Então Moisés está expulso. O que é que vem em seguida? Levítico 1. Como se aproximar de Deus. O sistema sacrificial. Ofereçam uma oferta. O cordeiro precisa ser morto. Vocês só vão se chegar a mim por meio do cordeiro. Que loucura seria alguém se chegar a Deus sem Cristo. Que loucura um culto onde Cristo não é apresentado. Porque é perigoso se chegar diante de um Deus santo na sua glória sem mediador. Então esse povo que foi expulso ali, Êxodo 40, eles recebem um sistema sacrificial, eles se achegam ao Senhor. E quando eles estão às portas de entrar na terra da promessa, ainda com Moisés, veja o que é que acontece, Deuteronômio capítulo 4. Verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: veja agora, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que nação há, que povo há nesse mundo que seja parecido conosco, que tem um Deus tão chegado a nós. Salmo 145. Verso 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Salmo 148, verso 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Você tem noção do que é isso? Todos vivem no mundo de Deus. Deus está perto de todos em um sentido, mas especialmente Ele só está perto do seu povo. Então, pense assim, quando você se sentir desesperado, quando seus trabalhos estiverem se amontoando, e você disser assim, agora não, agora eu tenho que trabalhar no dia do Senhor. Quando suas angústias forem tão grandes que você diga assim, eu não tenho força de ir para a igreja. Quando não tiver um amigo sequer em quem você confiar, lembre-se quem é o nosso Deus.
é um Deus chegado. É um Deus perto. Eu posso me achegar a Ele. Você tem amigos chegados, mas não tem um amigo tão chegado quanto o Senhor. Na hora da angústia, eu tenho que me lembrar, meu amigo chegado está pronto para me ouvir. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso santificá-lo. Eu preciso pensar nas coisas dele, como ele mandou. E aí o Senhor vai me ouvir. E o Senhor vai ser glorificado. Porque ele será glorificado naqueles que se chegam a ele. Mas volte comigo para Levítico. Levítico 10. Esse Deus chegado, que é duro na disciplina, também é misericordioso. São dois eventos que acontecem em Levítico 10. Dois eventos onde pastores pecam. Um evento vai do verso 1 até o verso 11, Nadab e Abiú, texto conhecido, e nós já entendemos qual foi o erro deles. Eles quebraram a forma. Mas um outro princípio está sendo revelado a partir do verso 12. Porque você tem os irmãos de Nadab e Abiú, verso 12, Eleazar e Itamar. Eles também pecam no culto. Eles também eram pastores, liderança da igreja, tais quais Nadab e Abiú. Qual é o pecado deles? Preste atenção. O pecado deles é muito claro. É o seguinte: eles tinham duas ofertas a serem ainda entregues no culto. A oferta queimada e a oferta movida. Veja a oferta queimada, verso 12: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-as sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Verso 14: também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção. Eles precisavam fazer como Deus mandou. Parte da oferta queimada era do sacerdote. Eles iriam se alimentar. E parte da oferta movida também era parte dada ao sacerdócio. O que é que acontece? Verso 17. A estranheza de Moisés. Moisés diz assim: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. E eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Veja, ele diz: o sangue não foi trazido para dentro do santuário, porque se fosse não podiam comer. Mas como não foi trazido, eles deveriam comer. E Moisés estranha. O que está acontecendo na igreja? Dois acabaram de ser fulminados, agora Eleazar e Itamar. Por que vocês não comeram como eu havia mandado? Deus ordenou. E aí você fica pensando, lá vem disciplina de novo. E a gente se assusta com Deus. Que é isso que está acontecendo na igreja. Que tanta coisa estranha é essa acontecendo na igreja. E a gente pensa: Senhor, tem misericórdia. O que é que o Senhor está fazendo? Mas Deus não é apenas justo juiz. Ele também é misericordioso Deus. Ele não atenta só para a forma, ele atenta para o coração. Veja o argumento de Arão, verso 19. Respondeu Arão a Moisés:
Eis que hoje meus filhos, ele está se referindo aqui a Nadab e Abiú, ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Veja, eu vi o que aconteceu. Eu não sou louco, Moisés, eu vi o que Deus fez com Nadab e Abiú. O Senhor disciplinou. E eu fiquei calado. Eu não dei uma palavra, porque Deus é santo e Ele foi glorificado ali. Agora eu temi. Ele diz: Moisés, será que eu posso? Irmãos, a disciplina, ela traz dessas coisas. O susto. Que é isso que está acontecendo aqui? E depois vem um temor. Será que eu posso? Será que eu posso falar com Deus? Será que eu posso tocar no pão e no vinho? O temor de quem sabe onde está. Tenham cuidado, porque vocês estão pisando em terra santa. E esse temor, irmãos, é aquele temor verdadeiro. De quem pergunta: o que é que eu faço? Como é que eu vou mudar? Você imagina quantas pessoas já vieram à nossa igreja visitando, estranham. Que é isso? Que formalidade é essa? Que culto morno é esse? E aí elas vêm de novo. Determinado dia, ouvem uma pregação a respeito de culto. E aí cai a ficha. Agora eu entendi. Eu nunca fui apresentado a isso, eu não sabia o que eu estava fazendo. Um peso na consciência. Um temor que nunca tiveram. Senhor, o que é que eu fiz da minha vida até agora? Muitas já saíram por aquele portão ali, desesperadas. Sabe o que é que acontece? Quando o temor é verdadeiro, no outro domingo, o culto já não pode ser igual. Quando o temor é verdadeiro, na segunda-feira, a vida já não pode ser igual. Porque, será que eu posso? Eu vi o que o Senhor fez. Então eu temi. O temor falso é aquele temor que Jeremiah Burroughs, mais uma vez citando ele diz assim: é um temor de curta duração. Ele dura até passar o medo do juízo. Então, quando passa o medo do juízo, você volta a fazer tudo do mesmo jeito. Esse é o falso temor. Mas o temor verdadeiro é: temam, para que não pequem. Não temam, porque Deus já colocou esse temor de santidade no seu coração. Ou seja, não temam quando vocês estão escondidos em Cristo e vocês temem verdadeiramente, então se aproximem de mim. O último versículo diz assim: o que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito.
Moisés aqui, certamente representando o próprio Deus, ele se dá por satisfeito. O que é que mudou do pecado de Nadab e Abiú para o pecado de Arão, Eleazar e Itamar? Nadab e Abiú sabiam exatamente o que deviam fazer. Foram ensinados na palavra e afrontaram a santidade de Deus. Foram obstinados no seu pecado. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo cultuar, mas eu não faço. Eu aprendi, e em vez de caminhar para frente, eu retrocedo. Tem sacrifício pelo pecado, tem sacrifício pela culpa, tem sacrifício pela ignorância. No sistema sacrificial só não tinha um sacrifício: pelo obstinado. Para esse não há sacrifício. Cristo não morreu pelo obstinado. Mas quem de coração, mesmo que vivia até hoje no pecado, e se volta ao Senhor, hoje mesmo, você pode ter certeza, se você confessar o seu pecado, o Senhor se dará por satisfeito. É por isso, irmãos, que voltando àquela imagem inicial, é tão perigoso estar aqui. Você talvez não fizesse ideia, agora você vê como é perigoso se aproximar de Deus. Pense, por exemplo, numa criança desobediente. Ela acabou de fazer alguma coisa errada. E ela vê o pai. Você imagina o quê? Que ela vai correndo para os braços do pai, dizer, vem cá ver o que eu fiz. Não, ela se esconde. Imagine você, alguém que em viagem, pensa que ali naquela viagem ninguém vai ver, ele pode fazer o que quiser. Então Deus dá a oportunidade daquele pecador se encontrar com um santo do Senhor, com alguém que congrega com ele. Situações assim inusitadas que acontecem. Então ele fica desconcertado, só porque viu um santo do Senhor. Imagine você, quando no último dia, você que foi obstinado no pecado, se encontrar com o próprio Deus. Não tem como fugir dele. Mas existe sim ainda algo pior do que você não temer essas coisas. Do que você temer essas coisas. É você não temer. Se seu coração não teme, seu coração está afundado no pecado. Porque Deus será glorificado e santificado, ou por você, ou Deus será santificado e glorificado sobre você. Que o Senhor seja glorificado. Amém.